Pois muito bem, vamos aí para mais uma questão, né, de eletromagnetismo e vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, ó. Uma corrente constante I passa em cada um dos 3 fios retilíneos longos situados nos vértices de um triângulo equilátero. Os fios são normais em relação ao plano que contém o triângulo, conforme mostra a figura. Então, a figura é assim, ó, imagine que você tem um triângulo equilátero aqui, tá? Ou seja, um triângulo de 3 lados iguais, tá bom? E normal ao plano. Como assim normal ao plano? Perpendicular ao plano, tá? Então, ó, fazendo 90 graus com o plano. Você tem um fio condutor aqui no vértice, em que ele está saindo está saindo um fio, e esse fio está passando corrente elétrica. E essa corrente elétrica está saindo do papel, tá? Vindo aqui na nossa direção, na direção da tela. Então, por isso que eu coloquei essa bolinha, a bolinha com um pontinho no meio, simbolizando que a corrente elétrica está saindo, tá? E no outro vértice, ó, nesse vértice aqui, você tem um outro fio condutor muito longo, só que a corrente está entrando. E o mesmo acontece nesse outro vértice aqui. Aqui eu vou chamar de vértice A, vértice B e vértice C. Tranquilo? Muito bem. Desconsiderando o campo magnético terrestre, a orientação de uma bússola, eu esqueci de escrever aqui, de uma bússola colocada no ponto P é. Então imagina bem aqui no ponto P, ele quer saber se eu colocasse uma bússola bem aqui no meio, nesse ponto P aqui, para onde que estaria apontando a bússola? Estaria apontando aqui para cima, estaria apontando para cá, para cá, para cá, para cá, tá? Então essa é a pergunta. Bom, para isso a gente tem que fazer uma análise vetorial do que está acontecendo aqui, né? Então a primeira coisa vai ser o seguinte: utilizando a regra da mão direita, a gente tem que determinar onde que os campos magnéticos induzidos estão sendo gerados, tá? Por cada fio condutor desse aqui. Se você ainda não sabe o que é a regra da mão direita, eu tenho outros vídeos aqui no canal. Eu vou deixar uma playlist aqui sobre eletromagnetismo, tá? Em outros vídeos que eu explico. Vai estar nessa playlist, eu explico com mais detalhes o que é a regra da mão direita, que eu só vou aplicar. Beleza? Então, beleza. Olhando aqui para o ponto A, nesse fio condutor, ele vai induzir, pela regra da mão direita, né? Ele vai induzir um campo magnético aqui no ponto P, ó. Nesse sentido aqui, ó. Que eu vou chamar de campo magnético induzido referente ao A. Beleza? O ponto B, ele vai gerar um campo magnético bem aqui assim, ó, nesse sentido, que vai ser um campo magnético referente a B. E por simetria, o fio condutor C vai gerar um campo magnético aqui, ó, neste sentido, que eu vou chamar de campo magnético C, induzido em C. Tranquilo? Tá, mas até agora a gente não sabe para qual lado que essa bússola vai apontar, né? Bom, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, eu vou reescrever esse negócio aqui embaixo, ó, esses vetores, só que eu vou colocar eles num plano cartesiano, tá bom? Ó, vou fazer um plano cartesiano Y e X. Tranquilo? Ó, X e Y. Muito bem. Quais são os vetores? Ó, eu tenho esse vetor aqui, que é o vetorzinho BA, né? Eu tenho aqui um vetorzinho BC. E eu tenho aqui para baixo o meu vetorzinho BB. Não é verdade? Tá lá, ó, o BB. Muito bem. Vamos decompor esses caras aqui, ó. Olhando, bom, o BA, ele tá totalmente no eixo X, né? Então a gente não precisa mexer nele. Vamos mexer aqui, ó, primeiro no BC. O BC, a gente sabe que ele é uma composição, né? Tem uma composição de vetores. Ele tem um tamanho aqui em Y e ele tem um tamanho em X, né? E que tamanho que é esse? Vou colocar ele de... Deixa eu colocar um verde aqui, ó. Ele tem aqui um tamanho... O BC em X. Olha o tamanhozinho dele aqui, ó, em X. E ele também tem esse tamanho aqui em Y, que eu vou chamar de BC em Y. Muito bem. A partir daqui eu posso já apagar esse vetor BC aqui, ó, porque eu estou usando a decomposição dele. Fechou ou não? Beleza? Posso trabalhar com o vetor dessa forma aqui também. Posso trabalhar com ele com a decomposição, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto, apaguei. Analogamente, vou fazer a mesma coisa lá pro BB, né? Ele tem um tamanho dele aqui, ó, em X,
que eu vou chamar de vetorzinho bb em x. E ele também tem um tamanho dele em y aqui, ó, que é todo este tamanho, que eu vou chamar de campo magnético em B em X, né? São vetorzinhos aqui também. Beleza. Vou colocar o vetor aqui em cima, colocar o vetor aqui em cima. Show. Fazendo isso, eu posso apagar esse cara aqui do meio, né? Que é a resultante. Eu não preciso olhar a resultante dele. Quero olhar outras coisas. Muito bem, ó. Analisando aqui agora os meus vetores, ele todo decomposto, eu tô vendo que esse campo magnético em Y aqui, esse campo magnético... Opa, aqui é Y, né? Eita, Brasil. Uma falta de atenção. Aqui é Y, né? Pronto. Esse campo magnético em C aqui, ó, de Y, e esse campo magnético em B de Y, eles têm o mesmo tamanho, mesma direção, só que sentidos opostos. Então eles estão aqui se cancelando. Então esse cara cancela com esse, ó. Tá bom? O que sobra? Sobra pra gente apenas vetores apontando para a direita do eixo X. Ora, se só tem vetores apontando para a direita do eixo X, a única coisa que a gente pode concluir disso aqui é que a resultante de todos esses campos magnéticos aqui vai estar apontando para a direita, tá? Que é um somatório, que vai ser o BCX mais o BBX mais o vetor BA. Isso aqui vai me resultar um campo magnético resultante naquela direção. E que direção é essa? A direita do eixo X. Tá legal? Então, ó, se eu colocasse uma bússola aqui no ponto P, ó, no ponto P, colocar uma bússola assim, ó, para que lado que ele estaria apontando? A bússola estaria apontando exatamente para essa direção. Tá legal? Eu espero que isso aqui tenha te ajudado de alguma forma, tá? Espero que você esteja se dedicando aos seus estudos e que este canal esteja te ajudando de alguma forma. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!